E nós estamos recebendo aqui no estúdio a vice-governadora do estado, vice-governadora Margarete Coelho, agora eleita deputada federal pelo Progressistas. Está aqui conosco a deputada eleita Margarete Coelho, com quem nós vamos conversar a partir de agora aqui no Jornal do Piauí, com a participação de Délio Rocha e Elivaldo Barbosa. Vice-governadora, deputada federal eleita Margarete Coelho, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria que a senhora avaliasse esse período de campanha. O Piauí passou o período eleitoral. Qual é o momento que o piauiense precisa viver a partir de agora, depois do resultado nas urnas? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, meu amigo Elivaldo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria que você me desse um minutinho para agradecer a todo o meu estado, ao meu Piauí, pela receptividade que a minha candidatura teve, né? Recebi em todos os lugares por onde andei, recebi muito carinho, muita atenção, muito respeito. Recebi votos nos 222 municípios do Piauí, apenas 2 municípios eu não tive votos. Vou avaliar por que não, né? Vou fazer uma visita ao município, mas muito agradecida, muita gratidão. E gratidão a gente paga com trabalho. Com curiosidade, quais foram, deputada? Não vou lembrar agora. Tá. Foram 2 municípios pequenos que realmente eu não teve nenhum voto, mas nos demais, assim, 80 votos num município que realmente não tinha um apoio. Foi muito bonito isso, né? Esse reconhecimento de um trabalho que eu fiz como vice-governadora, de um trabalho que fiz como deputada estadual, de uma mensagem que eu optei por levar. Muita gente achava complicada a minha eleição, porque eu não faço aquele tipo de política de colecionar apoios, de colecionar colégios eleitorais, de colecionar prefeitos, de colecionar vereadores. Claro que esses são apoios importantes, mas eu sempre preferi essa coisa mais abrangente de ter pautas mais universais, pautas mais abertas, pautas que... um outro discurso, mais um discurso que tenha como base uma ação. Então, acho que isso foi a senhora apostava nesse voto de opinião, que costuma dizer, chamar nisso. Assim, voto de opinião, mas voto é voto, né? Voto de opinião. Exatamente. Esse foi o meu voto preferencial. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu não tinha estrutura de tempo de campanha para fazer esse voto trabalhado. Então, foi uma campanha... Lembram todos que eu comecei a minha campanha poucos dias antes da convenção, porque até 10 dias antes da convenção nós ainda estávamos trabalhando, tentando, né, a candidatura de vice-presidente da República, né, para representar o Piauí pela primeira vez em uma chapa nacional. E deu tempo, foi corrido, foi sofrido, foi muito calo no pé, né, como diz a música lá, né? Fiz muito calo no meu pé caminhador. Mas deu certo, Agora, antes disso, vice-governador, o projeto era que a senhora permanecesse na chapa majoritária aqui do Piauí, como vice-governadora na chapa do governador Wellington Dias. Quando aconteceu a mudança, o Progressistas abriu mão de disputar essa vaga, acabou gerando um desconforto muito grande nas bases, inclusive do seu partido, o PP. A situação foi resolvida, mostrou que o certo foi o que foi feito, uma vez que a chapa foi amplamente vitoriosa e a senhora também foi eleita deputada federal. Olha, todas as decisões foram boas quando tudo dá certo, né? Isso é de regra. Mas, no meu caso, eu reivindicava o espaço de mulheres, né? Claro. Reivindiquei muito. E achei também, claro, que eu tinha feito um trabalho que me legitimava a continuar na vaga de vice do Wellington Dias. E como eu sempre disse, quem não queria ser vice do Wellington naquele momento em que havia uma campanha deflagrada, em que havia um governo organizado, dando conta dos seus compromissos mínimos. Claro que a gente não teve como estender muita pauta, porque uma crise muito grande, mas conseguimos dar conta daqueles compromissos básicos do Estado. Então, era um momento de decidir, mas eu sempre disse que não era um projeto pessoal, era um projeto de manter a chapa das mulheres. A Regina está aí, a Regina é uma mulher de luta, é uma mulher de garra e eu tenho absoluta certeza de que será uma grande vice-governadora. Tenho absoluta certeza disso, aliás, é o que eu desejo a ela. Independente do resultado das urnas em nível nacional, a senhora acha que foi bom como estratégia não ser a vice de Alckmin e ser agora deputada federal eleita? Olha, para mim, em termos de projeto pessoal, estou muito satisfeita. Estou me sentindo completamente contemplada, né, com o voto que recebi do meu povo. Eu faço uma ponderação com relação a isso, com relação à vice do Alckmin. Eu aceitei ser,
Meu partido me convidou, me convocou, eu sempre disse que eu sou uma soldado do partido, sabia que naquele momento a eleição do Alckmin era completamente viável, ele estava recebendo o apoio do Centrão, eram 8 partidos fortes, né, juntando apoio a ele, garantindo muito tempo de televisão, muito tempo de rádio e apoio e capilaridade, né, que é mais importante para a candidatura dele. Eu acho que um dos erros de estratégias do Alckmin, eu faço isso a partir daqui, do meu ponto de vista, foi ele não ter acatado a indicação do Centrão. O Centrão indicou meu nome como vice dele e ele preteriu essa indicação e escolheu uma candidata dele, pessoal, foi uma escolha pessoal dele. Com isso, ele desmobilizou o Centrão. Ele não atendeu o Centrão e terminou tirando, vamos dizer assim, aquela obrigação que todos tinham, né, de garantir capilaridade à campanha dele. A senhora está fazendo aqui uma revelação. Quer dizer, o fato dele ter recusado a senhora ajudou a desmobilizar, a fazer com que os partidos não se sentissem obrigados a pedir voto para Alckmin. Isso é um ponto de vista meu, né? Isso é o meu ponto de vista. Houve uma desmobilização do Centrão. Se o Centrão se reúne e diz, olha, quem vai nos representar é esta vice, e ele diz, não, essa não, porque essa é do Nordeste, eu prefiro uma do Sul, e escolhe uma que não foi escolhida pelo Centrão, ele, de uma certa forma, desestimula, desmobiliza. Né? Então, mas isso não foi o único fator, né? Vários fatores. Mas o fato de ter 2 candidatos do Sul, eu acho que desidratou um pouco a candidatura dele. E o desempenho no Nordeste mostra isso. Eu acho que não chegou a 5%, né? O desempenho dele aqui no Nordeste. Então, acho que terminou desmobilizando um pouco. Política você tem que fazer com grupo, você tem que fazer com time. Se você desmobiliza o time, se você desmotiva o time, isso tem impacto na sua candidatura. Délio Rocha, de Brasília. Vice-governadora, boa tarde para a senhora, parabéns pela eleição. A Câmara Federal este ano, nas eleições deste ano, a Câmara ganhou um reforço feminino, foram eleitas domingo 77 deputadas, atualmente nós temos 51 representantes aqui na casa, e no Piauí esse percentual foi até maior, de 40% de nossa bancada hoje é formada por mulheres. Eu queria saber a opinião da senhora sobre suas 3 colegas aí que vão estar compondo a bancada piauiense a partir do próximo ano. Que maravilha, né? Nós ficamos com 40% de mulheres no estado do Piauí, realmente um número bastante expressivo. E de mulheres bem fortes, de mulheres de opinião, de mulheres que têm bandeira, de mulheres que se elegeram realmente ali, que fizeram campanha árdua. Meu partido, a deputada Iracema Portela, reeleita, uma deputada que é atuante, que é presente nas bases, que sabe transitar bem em Brasília, que gosta desse relacionamento com a população. Deputada Rejane, que tem uma pauta de inclusão importantíssima para esse momento que a gente está vivendo, né? E mais a doutora Marina, uma médica que tem toda uma intimidade com a área da saúde, que se propõe a levar a experiência dela para lá. Então, nós estamos indo 4 mulheres, né? Tenho certeza que vamos nos relacionar muito bem, vamos nos fortalecer umas às outras. Que mulher é assim, né? Cada uma tem seu projeto, mas na hora de atacar, em termos políticos, a gente ataca em bando, né? Grupo. Ataca em bando, a gente vai lá, todo mundo junto. Agora, deputada, a senhora acha que, e muitas pessoas falam isso, a senhora acha que as deputadas eleitas pelo estado do Piauí terão que provar também que não tem a sua carreira ou a sua história atrelada à dos seus maridos? Rejane Dias, a de Wellington Dias, Iracema, Aldicírio Nogueira. E a própria doutora Marina, que tinha o esposo como político tradicional, a senhora acha que isso dificulta um pouco a militância feminina? Olha, isso é uma cobrança que fazem das mulheres, mas não fazem dos homens. Se você for analisar os homens também, e analise aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, e analise a Câmara, vários deles são filhos de políticos, são herdeiros políticos também. E não só se cobra isso das mulheres, porque das mulheres se cobra mais. Todas são mulheres fortes, mulheres profissionais, mulheres que têm identidade própria, mulheres que têm CPF próprio e que têm bandeiras próprias. Entendeu? Isso de ter o apoio do marido, isso de ser, vamos dizer, de ter uma herança política,
Isso acontece com os homens também. E mais, os homens têm um palanque que as mulheres não têm, que os homens ocupam os cargos públicos. Olhem as secretarias, olhem os institutos, olhem as coordenadorias, os cargos de poder que fazem gerar um capital político, são ocupados pelos homens. Quer dizer, eles são herdeiros duplamente, eles são herdeiros do capital político do Estado, do palanque eletrônico do Estado, e são herdeiros políticos também de famílias. Então, isso é comum, isso é normal, acontece com homem e acontece com mulher também. E elas vão provar... É normal ou é nocivo no caso de homens e mulheres? É preciso Não, eu acho que... Eu digo normal no sentido de que é corriqueiro, de que é o que acontece... Comum. Que é comum, exatamente, que é o comum que acontece no dia a dia. Mas conheço as três, a doutora Marina não tem uma convivência muito de perto com ela, mas sei do trabalho dela como médica, sei do trabalho dela como mãe de família e tenho certeza que ela vai ter um desempenho maravilhoso nas urnas. Nós vamos representar muito bem as mulheres e os homens também do nosso estado. E vamos trabalhar muito juntas, eu tenho certeza, estou ansiosa por esse momento de nós nos encontrarmos às 4 lá e traçarmos nossos planos. Tenho certeza que vai ser uma convivência muito proveitosa para todas nós. O seu Partido Progressistas decidiu agora há pouco pela neutralidade na eleição presidencial no segundo turno, ou seja, liberou. O Progressistas está liberado no segundo turno. O que a senhora achou dessa decisão? Por que caminho a senhora pretende adotar? Olha, essa decisão já estava posta desde o primeiro turno, né? Tanto é que o senador Ciro aqui no Nordeste era claro, né? Claro o apoio dele ao presidente Lula antes da candidatura dele ter sido negada. E eu acho que realmente o partido tem essa divisão. O pessoal do Sul ligado mais... vamos dizer, mais ligado ao Bolsonaro e os do Nordeste ligados mais à candidatura do Haddad. Eu acho que foi importante que o partido tomasse essa decisão, deixar porque o partido está muito dividido. Então, forçar essa divisão quer dizer, aprofundar essa divisão nesse momento não era bom nem para o partido, nem para o país. Fazer imposições não seria a solução. Eu acho que não. A senhora pessoalmente tende a que lado? Olha, eu sou absolutamente contra a liberação do uso de armas. Eu não consigo me aliar a candidatos que tenham por base, né, que tenham por proposta a liberação de armas. Eu sou a favor de uma cultura de paz, eu sou a favor de uma segurança preventiva. Aliás, esse é um dos projetos que eu estou levando para Brasília, trabalhar uma segurança de paz, uma segurança preventiva, valorizar os métodos que levem mais à pacificação social. Acho que a liberação de armas é nociva a esse plano, a esse projeto. Em nenhum país do mundo onde as armas foram liberadas, isso tem sido visto como um fortalecimento da paz. A gente vê os Estados Unidos, que é o caso mais paradigmático, já revendo isso. A gente vê o que acontece lá com a liberação das armas. E acho que nesse momento, especialmente que nós vivemos, em que a intolerância está tão presente, em que as coisas estão tão polarizadas, basta a gente ver os dois candidatos que nós temos aí, né, no segundo turno, são polarizados, né, e a gente precisa, a política ela é feita na polarização, né, mas ela tem que ser realizada no centro. Tá. Né, uma tendência para o centro. Pela resposta da senhora, eu percebo que a senhora faz uma opção por exclusão. Eu faço uma opção por exclusão. Só exclui Bolsonaro e, portanto, sobra Haddad. Seria mais ou menos isso? E o Haddad, ele tem uma questão que me atrai, que é a questão dele ser muito ligado à educação. Então, é muito fácil, todo mundo faz um discurso de que só a educação salva, que nós temos que investir na educação, que sem educação a gente não vai conseguir se desenvolver. Mas são poucas as ações nesse sentido. E eu acho que a melhor experiência de vida do Haddad foi como ministro da Educação. Ele trouxe várias políticas inovadoras, políticas que ajudaram a desenvolver. Obviamente que eu vejo mais essas políticas ligadas ao ensino superior, mas nós precisamos investir muito na nossa educação de base. Aqui, Teresina é um caso de sucesso. Você vê, Teresina investe em pesquisadores, investe na academia da educação, mas investe também em gestão. E o resultado nós temos um dos melhores, a capital com a melhor nota no ensino, com o menor gasto.
Então, isso é uma equação perfeita. Então, eu acho que o Haddad vai conseguir trabalhar isso também, porque ele é muito ligado à academia e ele tem uma experiência de gestão. Então, talvez esse binômio aí seja bem favorável, a gente consiga atender. Então, é isso. Meu ponto de vista sou de uma política de paz e sou de uma política focada na educação para desenvolver. Délio Rocha, de Brasília. Vice-governadora, nós tivemos nesta eleição de domingo uma renovação de quase 50% na Câmara Federal, mais precisamente 47,3%, mas boa parte dos novatos que vão chegar à Câmara Federal a partir de 2019 são parlamentares conservadores em relação aos valores morais, em relação a alguns temas como o aborto, em relação à demarcação de terras indígenas. E a senhora falou agora há pouco que tem uma cultura de paz, que não é a favor da flexibilização do porte de arma, mas esse tema deve entrar aqui em discussão a partir do próximo ano. E outro tema que muito provavelmente deve entrar aqui na pauta do Congresso é a redução da maioridade penal. E eu queria saber a opinião da senhora sobre essa proposta. Sou contra a redução da maioridade penal. Por convicção, tenho convicção que isso não resolve, absolutamente, não é prender mais cedo, não é condenar mais cedo, mas também sou a favor de políticas de ressocialização, políticas sérias de ressocialização. Não é só você pegar esses menores e colocar em um depósito e deixá-los ali, como, na verdade, apenas sendo uma outra modalidade de prisão. Sou absolutamente contra e acredito numa ressocialização, num trabalho sério de ressocialização. Com relação à outra questão da demarcação de terras indígenas, também sou a favor, acho que nós temos que manter esse patrimônio que é da população indígena, eles têm que ser mantidos, sou a favor de respeitar a diversidade dos povos, isso está na nossa Constituição e é isso que eu vou defender. A questão do porte de armas, da flexibilização ou não do porte de armas, vai ser um debate, eu não sou de um debate sectário, eu sou de um debate franco, aberto, vou ouvir os argumentos de quem for a favor, vou expor os meus argumentos, vou expor meus argumentos contra, vou para o debate franco, sincero, não vou com questões fechadas, nem com relação a um tema, nem com relação ao outro, porque eu acho que no debate que a gente consolida as ideias, é no debate que você cada um forma o seu contorno, né? É a oposição de ideias que faz a política. Então eu vou para o debate aberto, vou me preparar da melhor forma possível para ambos os debates, mas a princípio sou contra, né, a diminuição da da minoridade ou da minoridade penal ou da maioridade penal. E sou a favor de se criar uma política de ressocialização mais efetiva, mais eficiente. Nós estamos fazendo de conta, ressocializando. Isso não resolve. Eu queria agradecê-la, deputada federal eleita, vice-governadora do Estado, Margarete Coelho. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço muitíssimo e, mais uma vez, agradecer a todo o meu Piauí, a cada homem, a cada mulher que acreditou, que veio conosco e fez com que esse sonho fosse um sonho coletivo, um sonho de muitos, um sonho que agora é de todos os piauienses. Vou colocar meu mandato à disposição de todos e de todas. Tá certo, muito obrigado. A deputada Margarete Coelho, deputada eleita, deputada federal eleita Margarete Coelho, parabéns pela vitória.